Emmanuel, biografia Francisco Xavier. Vamos só dar o início. Só peço para que todos estão com o áudio ativado, desativem ele nesse momento. Eu só vou desativar o áudio daqui então. Tudo bem? Vamos realizar a nossa oração inicial. Peço para que todos possam estar com seus pensamentos serenos, pensamento em Jesus, nosso mestre e guia, que rege nossos planejamentos, Senhor da paz e do amor, que coordena nosso orbe, gerencia nossas vidas e que faz o melhor para todos. Que possamos pensar na plenitude que é a perfeição divina, na justiça divina, o atual momento. Que nele sigamos encontrar a paz, o desejo de um horizonte amplo, novo, com corações amados, no mundo novo, com a paz sempre reinando em todos os corações. Que assim consigamos, Pai, abraçar a todos, tempo abraçar nossos próprios corações enfermos de tanta luz e de tantos ensinos. Proteja-nos e ampare nossos defeitos hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Obrigado, Alfred. Aline vai ler para nós então, a mensagem do Evangelho, capítulo 5, item 18, que se intitula Bem e o Mal Sofrer. Instruções dos Espíritos. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não seria de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sob palha. Mas poucos sofrem bem, pouco compreende que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus recusa concessões, desde que vos falte coragem. Prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso ter a base uma fé viva na bondade de Deus. Já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às coisas, como a recompensa o será a resignação e a mais opulenta será a recompensa do que a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso coração se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que, às vezes, de mais coragem se há do que em embate sangrento. Porquanto não é aquele que se mantém firme em presença do inimigo, fraqueje nas bases de uma moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela e, se houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança,
e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, 1863. Beleza, obrigado, Aline. Agora, pessoal, a gente vai fazer alguns comentários a essa leitura que fez e também a mensagem que o Alfred leu inicialmente, o Alfred e a Aline, mais a título de aplicação, talvez, para o momento que nós estamos vivendo, né? Então, essa ideia de uma prova pela qual a gente está passando, pela qual nós passamos todos os dias. Em a obra A Gênese de Kardec, ele vai dizer que em alguns momentos a humanidade evolui de uma forma quase que gerações, porque eles geram de aperfeiçoamento moral ou intelectual. E para nós, espíritos, a gente vê isso como, muitas vezes, como uma aflição, diz a página do Evangelho, como um sofrimento. Que possa tirar peito disso como espíritos, nós temos que ver isso como um desafio aos nossos esforços, um desafio à nossa vontade. Agora nós estamos vendo as ruas praticamente vazias, não podemos dizer abandonadas, mas a gente quase não encontra ninguém. A gente pode dizer que do ponto de vista material não há muita atividade, mas do ponto de vista espiritual, é isso que o Alfred comentou no inicial, é o momento de nós ativamente, como diz o Espírito Lázaro no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, fala das bem-aventuranças e fala da paciência. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Nessa mensagem, o Lázaro diz que a abnegação, ele fala de obediência e resignação nessa mensagem. Elas são duas virtudes muito ativas. Então, do ponto de vista material, a gente vê uma certa inatividade. Do ponto de vista espiritual, é o momento de nós engrandecermos esse momento, ficando muito mais ativos no sentido de sermos muito mais pacientes, submissos. Nesse mesmo capítulo 9, velho, há uma mensagem intitulada A Paciência. Esse espírito é Joana de Ângeles, segundo o Divaldo Franco. Essa mensagem A Paciência, Joana de Ângeles diz claramente, que ela assina como espírito amigo da codificação, que a paciência é forma de caridade. E muitas vezes entendemos a paciência como sendo uma forma de caridade. Nós não entendemos a submissão, a resignação como uma forma de conquista ativa de virtudes, como diz o Espírito Lázaro, e juntamente com Joana de Ângeles, no capítulo 9. A ideia desse momento que a gente está vivendo sirva para as nossas almas passarem por uma prova, que já não é mais uma prova individual, como nós usualmente fazemos no nosso dia a dia, em que a nossa tendência é muito egoísta, mas é uma prova no nível coletivo, que nós devemos, protegendo-nos individualmente, proteger uns aos outros. É uma experiência diferente que nós temos no nosso dia a dia, mas que nós não nos damos conta, como nós influenciamos uns aos outros, as nossas vidas, esse ser coletivo, nesse corpo coletivo que tem uma força de unidade. Então, reflexões, e eu me recordo do livro O Nosso Lar, do André Luiz, uma passagem que eu diria que tem uma certa semelhança com esses instantes que nós estamos vivendo agora. No Nosso Lar, os 41, 42, vocês vão observar que os espíritos se preparam no mundo espiritual. O período de 1939, das guerras que ocorrem na Europa, a Segunda Guerra, e os espíritos se preparam no mundo espiritual. E uma das maiores preparações que os espíritos têm espiritual, face às dificuldades da desencarnação e da guerra, não é com relação à desencarnação propriamente dita. Não há agressão
atividade e ao medo das criaturas. Então eles fazem um curso, um treinamento nessas colônias espirituais mais próximas da Terra com relação aos nossos medos, aos nossos temores. Então quando o Espírito diz na mensagem que a Aline leu que nós devemos ter coragem, é toda uma coragem que não é de combater, um combate como se nós estivéssemos numa guerra militar, mas é a coragem de nós ter o nosso mundo interior equilibrado, o nosso mundo interior resignado, trabalhar, ainda que a gente está passando por essa situação agora, à distância, nós não paremos de trabalhar conjuntamente pelo bem comum. O passo que nós estamos dando aqui, com certeza, para muitos de nós, vai esclarecer, aliviar. Eu também, depois a gente pode postar isso nas nossas mídias sociais, recomendaria fortemente a leitura. Kardec fala de lei de destruição e lei de conservação. Na lei de destruição, né, que são as leis morais, as questões 737 até 740, elas vão trazer uma série de contribuições refletivas. Pedir um pouquinho só da paciência de vocês e vou pegar meu livro dos Espíritos aqui e vou ler a questão 740 e vocês, Espíritos, quem tiver com ele ao lado pode acompanhar. Como o livro dos Espíritos, na questão 740, vai falar de coisas muito parecidas realmente ao que o Evangelho mencionou agora, desses sentimentos, virtudes de abnegação, resignação. Então, na questão 740, livro dos Espíritos, pergunta: não serão os flagelos provas morais para o homem, por porem no abraço com as mais afetivas necessidades? Aí os Espíritos vão responder assim: os flagelos são provas que o homem ocasiona exercitar a sua inteligência. Agora ele parou a inteligência, ele vai entrar no aspecto moral. E de demonstrar a sua paciência. Então, olha a mensagem que nós lemos do Evangelho, a mensagem que nós mencionamos, da Joana falando da paciência, e de Lázaro falando de obediência e resignação. Mostrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus. E que lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de ação, de desinteresse e de amor ao próximo. Domina o egoísmo. Então, eu vou dar um pouquinho a palavra para o Alfred, para comentarem algumas coisas, mas eu acho que é importante nós termos em mente que nós estamos nesse momento ativando, fazendo esforços num outro nível, que não é o esforço para atender uma demanda espiritual, para que nós possamos contribuição moral do bem comum, e esse instante de parada, as paradas são boas nesse sentido, elas fazem a gente refletir. É importante a existência terrena e o que nós temos feito dela no sentido da conquista verdadeira, que é a conquista da eternidade. Ainda nesse instante, os Espíritos vê no próprio livro dos Espíritos que é a morte do corpo físico, senão simplesmente a perda de uma roupa. Eles comparam a existência física diante do que nós temos de infinito e de eternidade, espíritos, a troca de uma roupa. Então, muitas vezes, nós temos importância para a experiência física, e ela, de fato, tem uma experiência relativizada, porque a importância maior, como conquista para nós, é a conquista espiritual. Porque as conquistas pela terra são transitórias, mas as verdadeiras conquistas, que são as conquistas espirituais, vão conosco para a eternidade. E nós não podemos deixar de lado as conquistas. E muitas vezes, na azáfama, no dia a dia da terra, nós temos das conquistas espirituais e ficamos somente com as conquistas materiais, que nos induzem mais e mais ao egoísmo, e não a esse senso de perda de interesse pessoal que a coletividade possa ganhar. E eu me recordo muito da conferência, né, do André Trigueiro, nessa última
conferência estadual do seminário que o André Trigueiro proferiu, em que a força ou seja, o conjunto de todos nós nos auxiliando para que nós possamos crescer juntos. Talvez seja uma chamada de atenção para que a gente possa saber e entender que a gente pode, apesar de tudo, de todas as dificuldades, crescer juntos. As empresas abrindo diversos cursos online, gratuitamente, ou de outras, desculpe falar de empresa, mas a humanidade vivendo, auxiliar da sociedade porque está diante de um desafio que não é um desafio local de uma epidemia ou de uma situação pontual. Nós estamos diante de um desafio que é um desafio de regeneração planetária e a gente tem que agradecer a Deus e essa tarefa de submissão e resignação é isso, agradecer a Deus pelo momento que nós estamos passando, porque agora a gente aprendeu muitas coisas. Chegou a hora da prova, chegou a hora da avaliação. Agora é o momento de nós dizermos para nós mesmos, intimamente, essa fé, a partir da leitura que a Aline leu, do Espírito Lacordaire, em que ele nos convida à construção, a uma coragem que é uma coragem de combate, mas é uma coragem de fé. E a gente vai encontrar, como diz o próprio Espírito nessa mensagem, na prece, esses instantes de coletivos como nós estamos fazendo agora. Nós vamos encontrar um grande amparo para os nossos lares, para as nossas almas, nessas junto, porque nós nos sentimos fortalecidos, seja pela prece em conjunto, seja pelo Evangelho no lar realizado com as nossas famílias, ou pela prece diária realizada por nós mesmos. É um momento, é um instante de nós nos fortalecermos. O que a gente poderia deixar, quebrar um pouco a lógica dos nossos comentários do Evangelho, aberta as nossas mídias sociais, Facebook, etc. Pessoas, se elas quiserem encaminhar sugestões, dúvidas, para que nós possamos responder, criar uma programação e para que os nossos lares, para que essa coletividade da família CEFA e daqueles que são simpatizantes ao Espiritismo e ao CEFA, ou mesmo que estão buscando uma mensagem de esclarecimento e consolo nesse momento, para que as pessoas possam encontrar nos nossos pequenos gestos miúdos, mais algum alento para as suas almas. E uma coisa importante nesse momento das perdas, remontando aquilo que a gente falou do livro Solar de André Luiz, quando falamos dos capítulos 41, 42. Encarnações coletivas, não esqueçamos nosso papel como espíritos, porque nós podemos vibrar por essas almas que são encarnadas e desencarnadas, trabalhando no mundo espiritual e físico, para que todos nós possamos ter uma vida mais equilibrada, um pouco mais amena, nesses instantes de isolamento social, mas também de recolhimento espiritual. Penso todos nós, e eu diria que é um momento de gratidão pela oportunidade que dá de parar com a correria e podemos refletir individual e coletivamente, meus irmãos, sobre o nosso papel na existência terrena. Para que nós não nos apequenemos, mas que nós possamos nos dar verdadeiro valor, que é o valor da alma imortal que nós somos, muitas vezes, na vida do dia a dia na Terra. Se Alfred e Aline quiserem dizer alguma coisa, a gente está no nosso tempo, não sei se está com o Alfred o tempo para nós. Tá, assim, nós temos 6 minutos aí para eu acho que dá alguma coisa. Pegando um pouquinho, Roberto, eu acho que deu um insight aqui que eu sou apaixonado pelos livros Renúncia, Ave Cristo, né, que mostra épocas romanas onde os cristãos se reuniam escondidos da guarda romana a elevar os pensamentos a Deus, e naturalmente alguns eram pelo exército romano e iam com corações ali, na verdade, vibrando em
e aconteciam aquelas catástrofes no Coliseu, em outros lugares, e eles estavam com um pensamento tão ligado a Jesus, em que as coisas que aconteciam com ele nada sentiam, estavam anestesiados pela divindade, né? Bonito, eles vibravam tanto com Cristo, amavam tanto Cristo, que por mais que as vicissitudes físicas aconteciam com eles, a vibração continuava, né? Eu vejo nada mais, nada menos que nesse momento estamos mesmo onde nós devemos nos ligar a Cristo da forma em que nós somos a voz de Jesus aqui na Terra, ao lado daqui, ao nosso lado estão, também a convicção de que se as coisas acontecerem conosco, nós tenhamos a certeza de que aquilo é para um bem maior, é para um bem coletivo, é para um bem para a nossa virtude, a nossa elevação como espírito. São momentos onde nós esquecemos o lado nosso tempo vai exceder ali, só me veio a passagem dos trabalhadores de última hora, que tem um pouco a ver com esse momento, mas eu acho que não dá tempo da gente comentar por causa do nosso tempo ali. Beleza. Do horário mesmo. Na medida em que a gente for vendo que o tempo precisa ser dilatado, a gente vai dilatando em torno de 5, 10 minutos, mas eu acho que 30 é um tempo bom, dá para fazer boas reflexões. Então, a final é de equilíbrio, a gente vai fazer a nossa oração de encerramento e a gente vai deixar aberto, né, no Facebook ou alguma mídia social para que vocês enviem sugestões, críticas, etc., para que nós possamos, nesses instantes, na família CEFA, seguir unidos e não perdermos a essência da mensagem de Jesus, o quanto ela ainda é importante para as nossas vidas, principalmente nesses instantes. Então, nós vamos fazer a nossa ação de encerramento, reforçando o que Alfred disse no início. Quem não tem ainda uma jarrinha de água na sala, ou um copo de água fluidificada, possa colocá-lo. Os que estão nos auxiliando nessa atividade possam, de alguma forma, auxiliar com mais fluidicamente nas nossas necessidades. Fazer a nossa oração de encerramento, pedindo a Deus, aos espíritos superiores que protegem o centro espírita Francisco, uma amiga, o nosso querido Francisco. Jesus, nosso mestre, que abençoe o lar da instituição Francisco de Assis, a própria instituição que não para. Que cada família agora conectada possa receber em seu lar fluídica, energética, o cambiamento de energias muitas vezes desfavoráveis para forças mais positivas, criadoras. Para os dias que estamos refletindo sobre os nossos destinos infinitos, sobre a nossa imortalidade. Que não percamos, Senhor, o contato com os céus, mas que a tua mensagem redentora, Jesus, possa abençoar esses lares, essas famílias
a cada momento, nos vindouros, talvez nos meses vindouros. Mas que esse espaço que estamos abrindo possa ser um alento, possa servir como o remédio para as nossas dúvidas, para as nossas vacilações, para as nossas dificuldades. Tenhamos paz, meus irmãos, equilíbrio, pois a Terra precisa das nossas ações, dos nossos bons pensamentos. Eles são auxiliares, protegem, consolam, esclarecem. Uma semana de muita paz e gratidão a todos. Em nós, nessa equipe do Departamento de Comunicação Social Espírita do CEFA, que nós estamos buscando, embora com as ferramentas talvez menos adequadas ou buscar servir melhor, mas nós estamos buscando a palavra Evangelho, a palavra redentora de Jesus aos nossos corações, mas também o da nossa coletividade. Muito obrigado, meus irmãos, pela confiança e um dia de muita paz. Obrigado, pessoal. Eu acho, Alfred, um bocadinho, acho que todo mundo precisa sair da sala, tá? Explica como sair, talvez. Bom, pessoal, obrigado pela presença de todos aqui. Nós tivemos em 47 pessoas aqui online. Então, muitos estavam com mais de uma pessoa em nossos corações, mais a... O Roberto comentou, nós vamos estar tentando verificar as melhores ferramentas possíveis para que esse trabalho não pare e que alcance da melhor forma também a todos os seus lares. Nesse momento, eu vou encerrar aqui a nossa aula. Praticamente, aqueles que estiverem tentando conectar não vão conseguir mais, e vocês provavelmente vão estar com a tela aberta ou automaticamente vão estar sendo desconectados à medida que a atualização for sendo realizada, tá bom? Obrigado para vocês. Um bom domingo, uma boa semana com muita luz, muita paz. Pessoal, da próxima data que a gente vai fazer, porque a gente estava testando hoje, inclusive nós tínhamos dúvidas sobre se daria certo ou não. Daí a gente, na sequência, tenta comunicar, quem quiser dar um oi, alguma coisa aí por aí, a gente vai anotando os nomes e a gente tenta comunicar, seja via WhatsApp, seja mesmo via e-mail, os canais de comunicação do CEFA, para que isso possa se tornar uma atividade semanal e a gente tendo todos, ou pelo menos um oizinho que seja dado aí, a gente vai tentando não perder esse coletivo que foi se formando a partir de hoje, né?